bem. O meu nome é Mariana Baz, eu sou promotora de justiça e desde o ano de 2014 eu atuo como coordenadora do Núcleo de Promoção da Igualdade de Gênero dentro do Ministério Público Estadual aqui do Paraná. Esse núcleo, ele tinha como primeiro objetivo, digamos assim, lidar com os casos de violência doméstica e familiar em diálogo constante com as promotorias de justiça de todo o estado. Mas com o decorrer do estudo especializado dessa temática, da própria violência doméstica e familiar, a instituição, o Ministério Público, entendeu que deveria alterar essa nomenclatura para um núcleo de promoção de igualdade de gênero, porque essa violência de gênero ela não se materializa somente nos casos que envolvem a Lei Maria da Penha. Ela pode ser a violência sexual também, que é aquela violência que envolve o estupro, o antigo atentado violento ao pudor, que hoje é considerado estupro, o assédio sexual, as cantadas, que hoje são consideradas importunação ofensiva ao pudor, e também as violências em outros âmbitos, que não só da segurança pública, como a violência institucional, violência obstétrica, a ausência de cumprimento de determinadas normas, como as cotas para a inclusão de mulheres, no caso, por exemplo, do Ministério Público Eleitoral, de que os partidos devem prever a participação feminina, e tudo isso então acabava englobando uma necessidade de atuação do Ministério Público nas mais diversas áreas, visando a promoção da igualdade de gênero, ou seja, a igualdade de direitos entre homens e mulheres aqui do Paraná, e demandava uma atuação especializada das promotorias de justiça. Então esse núcleo hoje vem funcionando como uma coordenadoria, presta apoio técnico às promotorias em todas essas dimensões que eu citei antes, e também monitora o cadastro da Lei Maria da Penha, de todos os casos que envolvem a Lei Maria da Penha no estado, e produz estatística, participa de comissões estaduais, faz monitoramento de políticas públicas estaduais e faz a representação da própria Procuradoria-Geral nessa área. Eu sou Sandra Lia Baz Barvinski, eu presido a Comissão de Estudos sobre Violência de Gênero da OAB Paraná. Essa comissão surgiu em 2013, mas é decorrente da atuação que nós tivemos, que a OAB teve, durante os trabalhos da CPMI da violência contra a mulher no Brasil. Atuamos na elaboração de estudos, de pareceres, de acompanhamento de políticas públicas, acompanhamento e monitoramento de políticas públicas, todas elas voltadas ao enfrentamento da violência de gênero no Paraná. A estrutura da OAB é só aqui que nós temos esta comissão. No estado também poucos municípios, em princípio só São José dos Pinhais que tem uma comissão na subseção, e nós acompanhamos, como eu disse, a gente acompanha toda a tramitação legislativa, a execução de políticas públicas, propomos também medidas, encaminhamos, recebemos, orientamos e encaminhamos mulheres, porque dentro da OAB as comissões não advogam em litígios individuais, então nós temos várias ações, desde o cadastramento de advogados dativos, que para nossa surpresa agora foi feito um chamamento agora recente, terminou, foram 7.800 alguma coisa cadastrados, desses mais de 4.000 só na área de violência doméstica e familiar. Foi uma surpresa, mas uma grata surpresa saber que a advocacia está preocupada e se propõe a atuar nesta área. Fizemos cursos, nós temos um livro publicado com matérias, estudos que foram feitos no âmbito da comissão e também com parceiros, porque nós atuamos com parcerias com o PIG, com o Ministério Público, com o Judiciário, então não se restringe. Aliás, a comissão tem esta natureza, ela não é exclusiva de advogados e advogadas, como as outras todas da OAB, mas é uma comissão multidisciplinar. Nós temos a consultoria de antropólogas, sociólogas, assistentes sociais,
consultoras em políticas públicas, em legislação, educação, então é bem abrangente, até porque considerando que a violência não é um fenômeno multicausal, nós temos também que tratá-la com essa multiplicidade de olhares e de conhecimentos, né? E entendemos que só a advocacia, só o direito não dá conta desta demanda. E aí nós estamos com um site agora, que foi lançado essa semana. O site da comissão é cevige.com.br e lá as pessoas podem contribuir encaminhando matérias, artigos, e também nós divulgamos todo o trabalho da comissão. Temos também, eu esqueci, que é um grande projeto nosso, que é o das JMCs, as Jovens Multiplicadoras de Cidadania, um projeto piloto que nós fizemos e que agora deve avançar para a elaboração de um programa. Pretendemos, né, se obtivermos recursos, um programa onde vamos disponibilizar material para a escola que quiser aderir, que é um projeto bem bacana de formação, de prevenção da violência e de empoderamento de meninas. Até na esteira do que a doutora Sandra colocou aqui, o que nos ficou evidenciado nos últimos anos é que as capacitações em gênero, elas eram as estratégias, as ações mais eficazes para o combate da violência contra a mulher. Então, desde a questão da CPMI ter denunciado a ausência dessas formações aqui no Paraná, o NUPIG e a CEVIGE juntos fizeram muitos momentos, né, de formação das mais diversas pessoas, tanto dos advogados e advogadas, como de promotores e promotoras, quanto de magistratura envolvida, de universidades, de pessoas que integram movimentos sociais, estavam ali também para conhecer essa outra parte jurídica, enfim, profissionais da área da saúde, psicólogos, da assistência social. Tudo isso foi oferecido nos últimos tempos, porque até essa mudança da nomenclatura que eu falei, da violência doméstica familiar para a questão de gênero, ela apareceu a partir da formação interna do próprio Ministério Público. Sim. Tudo isso é tão novo, né? É algo do século XXI, que as instituições ainda não estão e não estavam, até também pouco tempo atrás, que agora acho que tem um avanço muito grande, não estavam preparadas para tratar do tema da igualdade de gênero internamente, antes de atender a própria população. Mas como você disse, é muito novo, porque apesar das convenções internacionais, a Convenção pela Eliminação de todas as formas de discriminação e prevenção, e a Belém do Pará, que fala da violência, tratarem de gênero, isso só veio para o nosso ordenamento jurídico em 2006 com a Lei Maria da Penha, que foi a partir daí que passou-se a exigir também e forçar que as pessoas começassem a compreender, porque a Lei Maria da Penha nominou o que é violência. Exato. Tá? Embora todos nós soubéssemos que era pelo Código Penal, nós não considerávamos, pela nossa cultura, nós não considerávamos como violência. Aliás, até hoje tem pessoas que entendem que a violência psicológica não é violência. E ainda existe em briga de marido e mulher, ninguém mede a mulher, né? Que faziam os acordos de antigamente, antes da Lei Maria da Penha, tudo era resolvido por um acordo no juizado especial. Sim, a importância de... Este acordo normalmente não era um acordo, era simplesmente o perdão da mulher que tinha sido vítima daquela violência, e não o reconhecimento da conduta errada do agressor, né? Exato. Até hoje algumas pessoas culpabilizam a lei no sentido de ela estar gerando separação de casais, de estar gerando uma hostilidade entre homens e mulheres. Isso hoje mesmo, quando eu fui questionada por várias vezes hoje no Dia Internacional da Mulher sobre isso. E veja, é o contrário, os homens vão ser beneficiados dessa política preventiva da violência de gênero. Que os feminicídios, isso eu posso dizer porque eu acompanho cada um dos feminicídios que ocorrem aqui no estado por meio do nosso cadastro. Nas denúncias estão escritos os fatos e os feminicídios acontecem na frente de crianças que são meninos e meninas.
As violências normalmente dentro de casa acontecem na presença dos filhos. E aí são os homens que também... Estas crianças vão aprender a resolver conflitos de que forma? Daquela forma que elas estão vendo. Elas vão inicialmente para o bullying nas escolas, depois para as brigas de rua, depois vão agredir as namoradas e as mulheres. Na verdade, a lei vem, eu sempre digo que a lei não, é bem isso que você falou, Mariana. Ela não quer maltratar ou prejudicar o agressor, pelo contrário, ela quer prevenir a violência e quer tornar este homem uma pessoa melhor, né? Porque a gente tinha muito isso antes, de dizer, o lar é um ambiente sagrado, mas que sagrado é esse que mata e maltrata? Porque com a Lei Maria da Penha, na verdade, o Brasil só reconheceu algo que vem sendo reconhecido há poucas décadas, que é a causa da morte violenta das mulheres. Não é assim, existem várias causas de mortes violentas de mulheres. Não. A causa majoritária, de um percentual altíssimo, é a violência doméstica e familiar. Não é absurda a afirmação de que as mulheres no mundo inteiro, Paraná, Curitiba, Brasil, elas são assassinadas em contexto de violência doméstica e familiar. É a maior causa, a maior motivação de violência contra a população feminina. E essa é a diferença do homicídio de homens. Que os homens não são mortos por suas mulheres, eles são mortos na rua. Espaços externos, né? Essa que é, ou então no trânsito, sim, né? Essa que é a grande diferença de uma violência e outra. Todo mundo diz, mas estão discriminando. Não estamos discriminando. Nós estamos olhando para o problema, identificando o problema, verificando qual é a origem, quais são as causas e tratando desse problema de uma forma especializada e muito particular. Não adianta se falar de combate à violência de maneira genérica, ou não é necessário o feminismo, basta o humanismo. Ninguém está desvalorizando a luta contra a violência que afeta os homens. Tem que se lutar também contra essa violência, mas cada uma tem um perfil muito diferenciado. E sendo dois perfis completamente distintos, você só vai conseguir erradicar, né, e acabar com toda essa problemática que acomete a maioria das mulheres do mundo. Eu peguei essa pesquisa da OMS, uma a cada 3 mulheres no mundo que sofre a violência doméstica familiar. E isto, se considerarmos, nós temos esses nossos dados, os teus lá, Ministério Público, são os dados que são denunciados, que chegam a conhecimento público. E nós sabemos que as mulheres passam, pelo menos, isso as pesquisas demonstram, pelo menos 10 anos sofrendo violência antes de denunciar. E normalmente só denunciam porque a violência ou ela ultrapassa um razoável desse imaginário, ou ela acomete as crianças, os filhos, né? Então, eu comentava antes que minha preocupação é com os casos que não chegam, aqueles que ainda estão invisíveis para nós. É que, nesse caso da OMS, sim, é estimativa. A gente vai ter até o contrário, né? O caso de quem vai até os órgãos de saúde, mas não pretendem nada na justiça, na segurança pública. Então, até esses dados... Às vezes não tem coragem, às vezes tem medo, às vezes elas relutam muito em denunciar, né? Essa é uma questão bem interessante de se estudar, por que elas relutam. Tem gente que vai ter aquela dependência afetiva, de achar que ele muda, que esse homem agressor é o homem que ela escolheu para viver a sua vida, então ela vai conseguir fazer aquele fenômeno da violência ser completamente transformado. Então, para que ir até a justiça se ela vai resolver em casa, né? A síndrome da mulher espancada. E também é uma vergonha, né? Imagina, eu vou expor a minha família. Ainda se entende que é uma vergonha para a própria vítima. Sim, como se ela fosse a culpada dele. Exato. Tem que lembrar disso na violência de gênero também, que a gente acabou de mencionar, que houve a evidência de uma capacitação em gênero para os agentes públicos e também, no caso da OAB, para a própria sociedade como um todo. E os agentes públicos, eles, como toda a sociedade, tendem à culpabilização das vítimas de violência de gênero. Não só na doméstica familiar, mas principalmente na violência sexual. Sim.
E aí é um ponto bem importante, porque se não houver essa mudança, como que a mulher vai se sentir amparada no serviço que serviria para ela justamente registrar a ocorrência e ver a punição daquele agressor, né? No caso dos estupros, nós temos 89% dos casos de estupro, a vítima é mulher. Desses 89%, 70% são crianças e adolescentes. Como é que você vai culpar uma criança pela violência sexual que ela sofre, normalmente, daquela pessoa bem próxima dela? Pai, padrasto, irmão, tio, avô, que não, isso é comum. Dentro do lar. Normalmente dentro do lar. Como é que você vai culpabilizar uma criança pela violência? E sem contar que as estatísticas mostram, o estudo da IBPE, que os estupros acontecem nos meses de inverno. Né? Então, não é a roupa que provoca o estupro, porque normalmente no inverno as mulheres estão mais vestidas. Até porque, se formos pensar, as mulheres muçulmanas também sofrem estupro. Né? Eu gosto desse tema porque eu sempre acho que existe uma depreciação do homem, né? Quer dizer que se ele vê um short curto, uma sainha... A mulher é objeto e o homem é incapaz de se controlar, de se determinar. Veja como é sério isso, né? É sério porque se coloca o homem como um animal, né? Uma pessoa que não tem a capacidade de discernir. Eu acho, sempre comento que acho de fazer essa uma interpretação sobre uma conduta certa ou errada. De conceito de homem de que desvaloriza o próprio homem. O homem tem por obrigação respeitar o outro ser humano, a mulher até se ela estiver nua. Porque ele não tem um instinto que o faz agir com uma violência criminosa. Isso não existe comprovação científica sobre isso, não existe tolerância com relação a isso, mas culturalmente é o que nós ouvimos, né? Sim. Que essas mulheres vão provocar um instinto descontrolado do sujeito homem, que é visto assim. Então, essa luta, né, pela igualdade de gênero, ela também auxilia para que a imagem do homem, o conceito de homem, seja revalorizado, né? Sim. Historicamente, nós mulheres não tínhamos direito, praticamente nenhum, né? Éramos consideradas relativamente capazes no Brasil até década de 62, né? E os nossos corpos não nos pertenciam, né? Eram objeto, eram propriedade, aliás, a mulher era a primeira propriedade do homem, né? Assim como a nossa legislação, nós vamos falar da Bíblia, vamos falar da lei. Sim. Nossa lei até 1916 dizia que a mulher não poderia fazer nada porque ela tinha problemas intelectuais, fraqueza de entendimento, era um ser com menos capacidade mental do que o homem. E isso estava escrito na legislação. Até recentemente, a mulher que era estuprada, se casasse com um agressor, excluía esse homem, não seria penalizado, para ver como nós mulheres éramos tratadas pelo direito. E é lógico que isso é um processo, que avançamos muito. Acho que o feminismo foi a maior revolução do século XX, embora relutem em assumir isso, até por conta do estigma que nós mulheres temos, né? Se pensarmos que até 1932 mulheres não votavam e não podiam ser votadas, né? Não mudou muito, porque agora, eleições de 2016, 32% de mulheres se candidataram e apenas 13% se elegeram. E não me digam que isso é porque mulher não tem capacidade e nem porque mulher não vota em mulher. É por conta de uma estrutura partidária que exclui essas mulheres, diminui a oportunidade delas serem eleitas, se candidatarem a serem eleitas. E isso tudo repercute na legislação, porque se nós pensarmos em legislativo e executivo, nós estamos pensando em quem elabora e quem executa leis. Quem prioriza políticas para um ou para outro lado. Exatamente. Aí a gente entra novamente na questão da violência. Vai priorizar políticas para homens ou para mulheres, se quem está analisando é uma maioria masculina? Né? Isso é uma questão estrutural, né? Então, como eu falava hoje, né? A violência, ela é estruturante e é estruturada pelas relações desiguais de gênero. Então,
se nós pensarmos nessas desigualdades todas, enquanto nós não tivermos uma equidade de gênero, né, enquanto no PIJ tiver que trabalhar tanto para promoção da igualdade de gênero, nós vamos ter violência e nós não vamos superar isso. É algo que tem que avançar em conjunto. Então, nós estamos comentando sobre os planos de educação. Recuperando toda essa celeuma, né, que se instaurou, se julgou, né, que a inclusão da palavra gênero nos planos de educação municipais e no estadual, em âmbito nacional também, significaria uma ofensa aos direitos de crianças, né, e adolescentes por conta da chamada ideologia de gênero. Né? E existe aí uma tentativa muito forte por parte da APP, da OAB, do Ministério Público e de várias outras instituições no sentido de separar a palavra gênero e a educação em gênero disso que se fala como ideologia de gênero, que até está presente em algumas orientações que acabam não dando bem a fonte, né, do que seria essa ideologia de gênero. O que todos nós temos aqui em comum é a perspectiva de que deve haver sim a educação para a promoção da igualdade de gênero. Nada relacionado a uma imposição ideológica de nenhuma outra dimensão. E isso não foi tirado do nada, né? O Ministério Público ele não pode ter como condução de suas ações uma opinião ou uma ideologia. Ele tem a lei. E a Lei Maria da Penha fala explicitamente que precisa haver educação em gênero. É uma lei federal que está baseada na Constituição da República e em diversos tratados e documentos internacionais ratificados pelo Brasil que falam da educação em gênero. Quando o Brasil ratifica esses tratados, isso acaba tendo efeito de lei, de emenda constitucional. Né? Eles vêm com força vinculante internamente. Então, todos esses tratados tratam da igualdade de gênero. Os próprios objetivos do desenvolvimento sustentável, agora vem lá, 2 deles, né? Um é da educação, é o 4, e o 5 é a igualdade de gênero. E a igualdade de gênero perpassa todos os objetivos do desenvolvimento sustentável. Todos eles você tem como condição para o desenvolvimento da sociedade. Porque mundialmente planeta, né, se reconheceu pela ONU, principalmente, que sem educação para a igualdade de gênero não vai haver mudança nos índices de violência contra a mulher. Porque os índices de violência contra a mulher são fundamentados em ideias que consagram a desigualdade de gênero como uma realidade que vai se perpetuando. Se não muda essa mentalidade, não vai ser modificado o cenário de violência. Então, é preventivo da própria violência doméstica e familiar. Não tem como se retirar isso, e a retirada da educação em gênero, ela acaba provocando violações em direitos fundamentais. Então, em relação ao papel da educação, quem me conhece sabe que eu sempre digo que eu como apaixonada pelo direito, acho que o direito tem um poder fundamental. Acho que o direito resolve muito, só que realmente o papel de transformação, o poder de transformação está na educação. Uma lei não vai solucionar o problema de um país, mas a educação sim. E é na sala de aula que nós podemos trazer novos valores, trazer princípios que estão na Constituição, nada de novo, mas o princípio da igualdade, da dignidade da pessoa, que é o princípio orientador de toda a normativa nacional, está na Constituição, não precisa ir além disso. E o que é essa dignidade? É tratar meninos e meninas de uma forma igual. Não igual para dizer que a menina que tem menos tem que agir da mesma forma, mas dentro dessa desigualdade fazer com que ela promover, né, uma nova consciência, novos valores, o respeito de meninos para com meninas, de meninas para com meninos, uma educação que não seja violenta,
uma educação que promova diálogo, que promova soluções de conflitos de forma pacífica, não promovendo condutas como resolvam entre vocês. No momento, hoje falava também, no momento que vocês resolvem, não traga desaforo para casa, você está dizendo tudo que nós temos hoje constituído, toda a estrutura social que nós temos não tem valor, então resolva seus problemas sozinhos, porque o Estado não pode te responder. E ao contrário, não é resolva, vamos resolver de uma forma pacífica, vamos conversar, vamos dialogar, vamos encontrar meios de solucionar sem violência, né? Então, acredito que a solução sempre pacífica é sempre a melhor. E isso a escola pode dar, porque nem sempre a família tem a estrutura para isso. Perguntava então para as professoras sobre o dia em que as crianças estavam mais agitadas, mais irritadas, em que era mais difícil estar em sala de aula. E elas disseram segunda-feira, lógico que eu sabia, e como sei também, na segunda-feira também é o pior dia na Delegacia da Mulher. Por quê? Porque no final de semana que as famílias se reúnem. Essa família que a gente chama, aspas, de sagrada, é a família que no final de semana, quando está junto, agride, bate, xinga, maltrata, e essas crianças trazem esta carga para a sala de aula. E as professoras, os professores que estão em sala de aula não conseguem entender. Por isso eu acho que a importância da formação também dos professores para terem esse olhar. Porque é muito fácil para quem conhece a dinâmica da violência identificar entre os seus alunos aqueles que estão sofrendo violência. E saber também como agir nessas horas. Porque não adianta a gente identificar, eu acho que isso é muito angustiante, você identificar e não saber para quem pedir ajuda, onde encaminhar, para quem recorrer. Então, essa formação para saber, identifiquei, o que faço agora, né? Converso com a equipe a psicopedagoga, encaminho e em alguns casos, chama a família, em alguns casos precisa encaminhar para o sistema de proteção, né? Mas o que não dá é para fechar os olhos, fazer de conta que não passou por ali. E é muito fácil também para nós, Mariana, você lá no Ministério Público, para mim, chegar uma mulher com, por exemplo, que a gente vê muito, né, a mulher poliqueixosa, que a gente chamava antes. Hoje a gente sabe que isso não é uma poliqueixosa, mas isso é resultado de um processo de violência que ela não consegue externar. Então ela somatiza e daí ela sobrecarrega o sistema de previdência, né? Porque ela está sempre em licença e tudo mais. Eu fazia de conta que eu, como advogada de empresa, não sei que ela está passando por isso e que não tem uma origem, simplesmente dá um atestado, encaminha uma licença médica e pronto. Mas ela vai voltar. Essa criança também, ela vai voltar. Dia seguinte, ou mês seguinte, ou ano seguinte, ela pode estar agredindo o colega, mais tarde ela pode estar tentando matar o colega, que a gente sabe que tem acontecido isso. Normalmente, né, acaba chegando aos limites, dependendo da violência que essa criança sofre. Então, o papel da escola é fundamental. É fundamental saber o que é gênero, é saber o que é desigualdade de gênero, por que ela acontece, onde ela acontece, como é que ela se reproduz, né? Como é que ela... E ela vai contaminar toda a sala, porque aquela criança, e não é uma, porque se nós pensarmos uma mulher em cada 3, então quantas crianças nós temos nessa situação em sala de aula? E não dá para dizer que o ser professor ou ser professora é simplesmente passar conteúdo, fechar a porta e ir embora, chegar, voltar a fazer a prova e cobrar resultado. É muito mais do que isso. Assim como eu, enquanto advogada, tenho uma função social, a educação também tem. Eu acho fundamental. Um dos argumentos que utilizaram no momento em que se pretendia a retirada do termo gênero dos planos é o de que esse tipo de temática deve ser tratada em família e não pela escola. Família. Mas o índice de violência contra as mulheres e contra as meninas, né, e jovens é um índice que se refere à violência do ambiente
intrafamiliar, né? do ambiente privado, do espaço privado. Se dentro desse espaço não é possível discutir porque é o cenário da violência, onde vai ser possível desconstituir tudo isso? É exatamente na escola. E ali não se pretende uma ideologia, como se diz aqui, ideologia de gênero, mas se constatar o que é real em termos de discriminação histórica de mulheres e meninas e como isso gera as violências que nós vemos até hoje. Essa é a principal função trazida pela Lei Maria da Penha quando fala de educação em gênero no ambiente escolar e por todos os outros documentos que falam disso. Justamente porque a família não dá conta. Se ela desse conta, nós não precisaríamos nem levar esse problema da violência doméstica familiar para a segurança pública. Nem os feminicídios, então, nós precisaríamos levar para a segurança pública, porque seriam problemas a serem resolvidos em família. Temos que discernir bastante, né, deixar muito bem contornado o que é essa discussão sobre gênero, sem eventuais distorções aí do que seria falar sobre isso na escola e dizer do quanto é útil e essencial, né, de como isso vai mudar realmente um cenário de violência que hoje acomete todas as mulheres do mundo.